Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de maio. Ibovespa segue naquela perspectiva já comentada na última videoanálise, a videoanálise semanal, de movimentação para cima, mesmo estando ali com algum indicativo de sobrecompra no curtíssimo prazo, aqui olhando principalmente para o G60, segue com a expectativa de testar uma região mais que eu vejo como mais importante de resistência na faixa dos 54.500 e isso não é muito longe, é em torno de 2% do ponto onde está até esse patamar de 54.500. Então, chegando a partir do próximo pregão nessa faixa de pontos aí, aumenta a chance, já com algum indício de sobrecompra no curtíssimo, de entrar pressão vendedora, de ter alguma realização, alguma movimentação para baixo, sabendo que agora nós temos como suporte os 52.300. PETR4 também ainda nada de uma sinalização mais clara de baixa, a não ser essa questão desse candle de indefinição no pregão de hoje, com queda de 0,17%, mas segue ali com resistência na casa dos R$ 17,44, 17 e acima de 17,44 teria aqui em torno de R$ 18,33. Desculpe, 17,98 a resistência e depois de 17,98 a 18,16, sendo mais exato. 17,44 já passou, aqui está acima desse patamar. Então, nessa faixa de preço, está muito próxima dessa região, também aumenta a chance de entrar pressão vendedora e aí um indício de queda, a perda da mínima do pregão de hoje, que na realidade é uma configuração ali de pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Vale 5 no pregão de hoje também candle de indefinição, mas olhando para o lado positivo, formação de fundo ascendente no G60, mais para o fechamento do pregão, depois de passar o dia, a maior parte do dia em queda, fechou ainda em queda de 0,73%, mas se recuperou no finalzinho do pregão. E o outro ponto positivo, ter se mantido acima ali dos R$ 27,00. Então, em termos de forma simples, eu não vejo compra nem venda agora de swing trade no ativo. Não se encaixa com o meu método, a forma como, graficamente, como o ativo está. Para compra, mais interessante seria esse movimento se estender um pouco mais aqui para cima e buscar compra de fundo ascendente na Vale 5 acima dos R$ 27,00. E para venda, uma certa amarração do preço na tentativa de subida aqui nessa região de R$ 27,00, R$ 27,30 e alguma sinalização de queda logo na sequência para buscar uma venda de swing trade. Então seriam basicamente essas duas situações em termos de operação de swing trade. Mas da alta, se continuar subindo, não dá para pegar nada, aí teria que optar por gráfico intraday para buscar day trade. Essa seria a preferência. Por exemplo, fundo ascendente lá no G60, aí pega um gráfico aqui de 10 ou 15 minutos, depois dessa movimentação para cima, alguma correção no gráfico de 10 ou 15 minutos, abre a possibilidade de se trabalhar numa compra aí de day trade na Vale 5. Olhando agora para outros papéis, IP3, encerramos a nossa compra no pregão de hoje, mantendo a coerência do que foi falado na última videoanálise, que se invadisse a região dos 17,40, 17,60, estaria bem interessado para encerrar a posição comprada. Nós encerramos a posição de compra em R$ 17,50, quando o ativo parou aqui, inclusive depois que nós encerramos, caiu um pouquinho, voltou a bater de novo na região dos 17,50, e nessa última hora de pregão, por exemplo, bateu de novo nos R$ 17,50 e saiu do leilão em 17,41. O fato é que saímos da posição comprada, mesmo com a possibilidade de poder ainda subir um pouco mais. É uma relação risco-ganho muito boa nessa operação, com a entrada em 16,09, trazendo aí uma relação risco-ganho de praticamente 1:5, o que é algo interessante, ou seja, traduzindo isso, trabalhando na relação risco-ganho de 1:5, eu poderia tomar 5 stops consecutivos que ainda não perderia, ou seja, não estaria no negativo de maneira simples. Ou seja, todas as operações saírem no vermelho e ainda assim acionando stop lá na mínima mesmo no ponto que foi estabelecido. CTIP3 ficou a 1 centavo do ponto que traçamos como objetivo em R$ 28,31. Seguimos aí dentro da posição, ver se consegue tirar algo mais aí, se o mercado nos proporciona um lucro um pouco maior, mas monitorando uma possível saída, uma sinalização de perda de força, uma perda da mínima do pregão de hoje é um primeiro indício de perda de força, mas nada ainda tão significativo no meu entender, vou estar de olho na ação. JBSS3,
Apenas para mencionar que nós reposicionamos o stop que era de perda aqui em 7,56, reposicionado para baixo da mínima de hoje. Por quê? Porque de todas as operações que eu estou dentro, na ponta compradora, essa que tenha um cenário um pouco mais arriscado para a compra que eu entrei. Mas mesmo assim ainda seguimos aí com a possibilidade dela montar aqui um fundo ascendente no G60. Se voltar para baixo da mínima de hoje, configura uma perda de força, volta para baixo de um topo ali anterior, e aí eu não teria interesse de sair, ou seja, sairia em 7,74, aí levemente positivo, posso até dizer no 0 a 0. BRPR3, mantemos a nossa compra, aqui também, se o ativo consegue aqui no próximo pregão superar a máxima de hoje, já traz o stop aqui para baixo e também já se aproximaria do nosso objetivo em 18,34. Então, se ela abre caindo, eu ainda ficaria atento, monitorando a forma como seria essa queda, com a expectativa ainda desse movimento que está iniciando aqui de alta, ele se estender mais aqui para cima. Então vamos aguardar um pouco mais BRPR3. A BCB4 vai bem aí a operação, o objetivo está mais lá para cima, lá na faixa dos 13,57, mas o fato é que a ação também já traz uma chance de não sair mais perdendo depois, ou seja, voltar aqui para baixo não seria nada bom, e aí eu fico avaliando ali, se perder essa região aqui de 12,91, possível saída da posição comprada. SSBR3, falando ainda de algo que pode trazer ainda uma compra um pouco mais arriscada, porque a maioria já está com um movimento de subida. Essa ação reverteu uma sinalização negativa no pregão passado, fechou o pregão com alta de 3,27%, pelo gráfico semanal, traz aí uma chance de ter um movimento de poder chegar ali na faixa dos R$ 19,42. Baseado nisso, abriria chance, apesar da liquidez não ser tão alta do ativo, de buscar uma compra na superação da máxima de hoje e trabalhar com stop um pouco curto, aqui para baixo dos R$ 18,00 em 17,99, que seja algo aqui em torno de 2%, e aí tentando pegar pelo menos ou 2 vezes ou praticamente 3 vezes essa relação aí de risco nessa ação. Seria o objetivo lá por volta dos 19,40. SBSP3, agora falando, está todo mundo subindo, será que não tem nada para buscar venda? Eu tenho algumas anotações em termos de venda, não tem nada tão assim evidente, mas enfim, a SBSP3 vai tendo uma dificuldade em cima da região aqui de resistência, gerou um candle aí de reversão no pregão de hoje, depois de ter feito um rompimento aqui para cima, então é um ativo que abre as chances de fazer uma venda um pouco mais arrojada, se perder aqui essa mínima, da mínima do pregão de hoje, trabalhando com stop curto ali no G60 e uma venda um pouco mais curtinha em cima da SBSP3, na expectativa que ela venha aqui para baixo. Olhando outra ação, FLRY3, essa aqui gerou uma expectativa, uma probabilidade maior de queda de médio a longo prazo, e esse cenário favorece um pouco mais trabalhar na ponta vendedora. A ação vai fazendo uma correção aqui pelo gráfico diário, uma correção ainda curta aqui para toda essa queda, mas diante de um ativo que está apresentando bastante fraqueza, a gente olha o semanal dela bem configurado para baixo. Se gera alguma sinalização um pouco mais forte aqui para baixo no início de um próximo pregão, abre a chance de buscar uma venda aí. Dependendo do tamanho do stop, abre a chance de buscar uma venda. Se a ação mantém uma correção um pouco maior aqui para cima, eu continuo considerando o ativo um pouco mais interessante para se trabalhar na venda de swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.